Olá, bom dia, senhores. Vou fazer alguns comentários aqui a respeito do projeto de lei que trata da saída temporária. Na verdade mesmo, esse projeto de lei ele não trata especificamente da saída temporária. Esse projeto de lei ele fala da monitoração eletrônica do preso, da realização do exame criminológico, especificamente para a progressão do regime. E, entre aspas, ele dificulta bastante a saída temporária. Em princípio seria para extinguir a saída temporária, mas discutindo politicamente já se mudou algumas coisas com relação à extinção definitiva da saída temporária, desse benefício da saída temporária. Primeiro que nós estamos falando aqui, né, de uma situação organizacional política. Veja bem, a saída temporária do preso é uma questão constitucional ligada à progressão do regime. O nosso direito, o direito do preso de sair por algumas vezes durante o período que ele está no regime semiaberto é uma questão de progressão de regime, progressão de cumprimento de pena. Por quê? Se o fim do nosso sistema prisional, do nosso sistema punitivo é a progressão, a ressocialização, então, senhores, a nossa Constituição prevê como direito fundamental o direito além da individualização da pena, a progressão do regime para fins de ressocialização. É bastante lógico isso. Se o fim é a progressão do regime, é a ressocialização que está lá na nossa Constituição, como cláusula pétrea, então, senhores, tem que ter a regulamentação do regime da progressão no sentido de que a saída temporária leva à ressocialização. Agora, se alguns presos que estão saindo estão cometendo alguns delitos, estão cometendo delitos graves, delitos médios, pequenos, né? Então veja que o nosso sistema não está funcionando direito. O nosso sistema tem que ser revisto de forma geral, para que durante o cumprimento da pena no regime fechado, ele progrida para o semiaberto e durante o tempo que ele está na sua saída temporária, ele não cometa ilícitos, né? Então, ou seja, é uma falha do sistema punitivo. É uma falha do sistema punitivo e isso tem que ser levado muito a sério, porque tem que começar bem o sistema desde o início lá no regime fechado. Começou no regime fechado, então tem que ser analisado, tem que ser realmente reeducado. A prisão é para isso, é para reeducação e para ressocialização do detento. Não adianta prender e falar, não, está preso definitivamente, não tem saída temporária, não tem progressão. O que vai acontecer com o nosso sistema carcerário? Vai superlotar novamente como era bem anteriormente. Então vai superlotar novamente e cada vez mais superlotado, mais problemas essas pessoas vão gerar para a nossa sociedade quando lá na frente estiverem libertos definitivamente. Ou seja, tem que ser feito realmente um estudo, tem que ser voltado os olhos para esse problema da sociedade, da prisão, do sistema prisional, que é um sistema que está em caos há muitos e muitos anos e ninguém, politicamente, tem feito nada para isso. Agora vem esse projeto de lei que, politicamente falando, resolveria o problema. Não resolve o problema. A questão não é essa, não é a saída temporária, não é o preso sair e cometer delito. A questão não é só essa, não. A questão ela vem antes, desde a questão
da educação de base, dos 5 anos de idade, dos 10 anos de idade, do primeiro emprego, né, da profissionalização, do direito à moradia. Então o governo deixou uma certa parte da população totalmente de lado, para não dizer, criminalizou uma parte da sociedade, e depois não tem como não punir. Tem que punir, porque uma pessoa que não tem educação, não tem bons estudos, não tem saúde, certamente não terá bons empregos e certamente vai cometer diversos delitos para alguns fins, tanto para o fim de se alimentar, de comprar roupa, etc., tanto também para com o fim realmente de ser um criminoso, de evolução criminológica constante, né? Então aí a gente tem que saber separar. Então esse projeto de lei aqui, ele vem num primeiro momento dar uma ideia de que vai resolver o problema. Sinto muito, não vai. Sinto muito. Eu gostaria que resolvesse o problema, mas não vai resolver o problema. Eu já assisti isso lá atrás, estou assistindo agora e infelizmente estou vendo o futuro lá. Não vai resolver o problema. Esse projeto de lei, que vai mexer com a lei 7210 de 84, que fala da execução penal, vai gerar diversos outros problemas. Por exemplo, a questão financeira da monitoração eletrônica do preço, que vai ser mais apertado, já existe, mas vai ser mais apertado. Isso já é muito caro para o Estado e vai gerar mais gastos ainda, milhões. Tem comentários nas redes sociais de 900 milhões, 800 milhões de gastos que vão ser gerados com relação a esse novo projeto de lei, né, que está vindo aí, se for sancionado pelo nosso presidente, está vindo aí. A questão do exame criminológico não resolveu o problema e não vai resolver de novo. Já tinha o exame criminológico e, entre aspas, vai continuar existindo, né? E não vai resolver o problema também. E vai também gastar muito com novos profissionais, com médicos, com psiquiatra, com psicólogo, vai gastar muito com assistente social e não vai resolver o problema novamente, assim como não estava resolvendo anteriormente. Outro detalhe interessante que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: a legalidade de todo esse procedimento que está tramitando aí. Mesmo que o presidente sancione tudo, ele pode vetar algumas coisas, mas mesmo que ele sancione tudo, pode voltar para o Congresso. E o Congresso aprovando todo o projeto de lei, mesmo assim ainda existe possibilidade de entrar com a ação, a chamada ADIM, Ação de Direito Inconstitucional ou constitucional, declaratória constitucional. E isso vai para o STF, ou seja, isso pode demorar também, pode encarecer mais ainda o sistema, tá? Também existe a questão da lei da execução penal ser ou não ser uma lei penal e ser ou não ser uma lei administrativamente penal, né? Isso quer dizer o seguinte: se for uma lei considerada penal, esta lei atualmente agora, esse projeto de lei, não vai poder retroagir para prejudicar os outros detentos. Vai começar a vigorar daqui para frente. Daqui para frente vai existir sim esse sistema, esse projeto de lei, né? E os detentos anteriores vão continuar ainda com os direitos das saídas temporárias regularmente como estava tendo lá atrás, certo? Essa é uma nova questão aqui, é uma outra questão que tem que ser levada em consideração, né? É o que se chama ex tunc e ex nunc, daqui para frente ou daqui para trás, né? Então esse projeto de lei aí, ele vai mexer até com isso, sem contar também da constitucionalidade dos direitos fundamentais por motivo de cláusula pétrea. O direito à progressão do regime, como eu já falei, é uma questão constitucional.
Se realmente quisesse mexer constitucionalmente, não seria feito apenas um projeto de lei, seria feito uma PEC, um projeto, né, de alteração da nossa Constituição. E teria que tirar lá da nossa Constituição o direito à progressão do regime, o direito à ressocialização, que é impossível de se fazer. É impossível de se fazer porque é considerado uma cláusula pétrea. Então, senhores, muitas situações que a política entra para tentar resolver, na verdade atrapalha. Esse sistema carcerário já está furado no nosso país há muitos e muitos anos. E sinto muito, não é esse projeto de lei que vai resolver o problema. Pelo contrário, esse projeto de lei, ele vai piorar o problema, porque vai encarcerar mais. Olha, há pouco tempo atrás, foi instituído as audiências de custódia, e um dos objetivos das audiências de custódia era cumprir os acordos, os pactos internacionais e diminuir o número de presos por pequenos delitos. Porque isso, pessoa presa não resolve o problema social. Então, as audiências de custódias vieram e conseguiram dar mais ou menos uma equilibrada, mas o sistema ainda está um caos. Quem está preso sabe disso, quem passa um dia lá dentro sabe disso. Então, nesse sentido, a audiência de custódia conseguiu dar uma relativa equilibrada. A gente ouve falar por aí, passa pela custódia, a polícia prende, o juiz solta. É lógico que a polícia prende, o juiz solta. A polícia prende de forma muito errada, de forma muito arbitrária, descumpre muitos preceitos legais, entra em domicílio sem autorização judicial, faz revistas abusivas, né? Prende as pessoas, às vezes, de uma forma flagrante, de uma forma irregular, desobedecendo até o nosso Código de Processo Penal. Lógico, o juiz vai ter que soltar mesmo, até porque às vezes prende com delitos pequenos. Então veja bem que as audiências de custódias conseguiu diminuir um pouco, não bastante, mas diminuiu um pouco. Agora vem esse projeto de lei aqui, né, e vai jogar contra o número de pessoas encarceradas. O que estava diminuindo, agora vai aumentar. Então, é uma política contra a outra, né? Nosso país tem esse problema de política. 4 anos de governo não é suficiente para resolver os problemas sociais, ainda mais quando um governo é descabeçado, né? Então, não tem um sistema progressivo de ideias, de boas ideias, porque de más ideias parece que não para de progredir. Agora, das boas ideias, elas são cortadas. Vem fica 4 anos e corta todas as boas ideias, não dá sequência. Agora, as más ideias parece que continuam. Esse é um sistema que, infelizmente, ao meu ver, nasceu morto, está furado. Tem que tratar o sistema carcerário e o sistema penal como um todo. Não é só apertando que se resolve. Tem que tratar o sistema carcerário, o sistema penal, o sistema processual penal como um todo, desde o nascimento até a maioridade penal, desde o nascimento até a maioridade penal. Investir no povo, investir na nossa sociedade, educar contra os maus princípios, educar contra as coisas erradas que a sociedade parece que adora abraçar uma atrás da outra. As coisas boas é mais difícil. Então o governo tem que pensar nisso.
educação, segurança, saúde, obedecer a nossa Constituição, que parece que está todo dia sendo jogada aí na lata do lixo, né? E esquece de todos os direitos constitucionais, direitos fundamentais, e não é só no nosso país. Os direitos fundamentais, eles estão em todos os outros países democráticos, que têm Estado democrático de direito. Nós temos que dar atenção para isso. Não é um simples projeto de lei que vai resolver o nosso problema. Tem que ser tratado antes, tudo antes. Ok? Senhores, fica essa reflexão, né? Vamos esperar ainda aí, o projeto de lei foi levado recentemente para o presidente da República e vamos ver o que ele vai decidir, se ele vai vetar ou se não vai vetar, e depois vamos ver se volta para o Congresso ou não para pôr um ponto final nessa história. Ok? Um abraço, até a próxima.